Fala galera ligada no Tabela Carioca, eu sou o Fábio Jordão e eu vim falar para vocês sobre a situação do wide receiver Antonio Brown. O wide receiver que era do Pittsburgh Steelers na temporada passada, passou essa off-season com o Oakland Raiders e agora se encontra no New England Patriots, sim, mas vamos chegar lá. A história começa no final da temporada passada, quando o Antonio ainda estava no Pittsburgh Steelers e não estava feliz. Afinal de contas, ele estava vendo o jovem calouro Juju Smith-Schuster ganhando espaço. A sua conexão com o quarterback Big Ben Roethlisberger, já não era mais a mesma, e muito menos com o head coach de Pittsburgh, Mike Tomlin. Então, Brown pediu para ser trocado para algum time, alguém que aceitasse pagar o que ele queria, é claro, e que ele tivesse mais opção de jogo. Foi assim então que surgiu na história o Oakland Raiders, dando uma escolha de terceira e de quinta rodada para Pittsburgh para poder contar com o wide receiver. Feita a troca, Jon Gruden, que assumiu recentemente a equipe como head coach, achou que seus problemas estavam começando a se resolver, já que na temporada passada viu o Oakland Raiders contar com Amari Cooper e Jordy Nelson, e assim que ele assumiu já mandou Amari Cooper trocado para o Dallas Cowboys e viu Jordy Nelson se aposentar. Feito isso, Brown assinou um contrato de 3 anos, sendo $50 milhões nesses 3 anos, dos 50 nos quais 30 eram garantidos. Ou seja, 30 milhões já iam para o bolso de Antonio, independente dele cumprir o contrato ou não, independente de seu desempenho, já era um dinheiro certo dele. Muito bem, foi se passando o tempo e Antonio foi seguindo sua off-season até então de maneira calma, tranquila, sem muitas polêmicas. Ainda. É bom ressaltar isso, já que, logo em seguida, Antonio teve um problema sério com seus pés, postou na foto, inclusive, no seu Instagram, no qual ele queimou completamente a sola dos pés ao utilizar de maneira incorreta uma câmara de crioterapia. Uma câmara de crioterapia, no qual ele usou incorretamente. Portanto, estava com a sola dos pés completamente queimadas. Esse era só o início ainda. Logo em seguida, Antonio Brown entrou numa polêmica em relação aos capacetes, já que a NFL tem uma medida de segurança muito rígida quanto aos capacetes utilizados por seus atletas. E Brown não aceitava trocar o capacete que ele usou por tantos anos, o mesmo capacete no qual que não foi aceito pela liga mais. Essa briga durou muito tempo, durou alguns dias, algumas semanas. Brown não queria ceder, a liga estava rígida em sua posição, não se importava com o que Brown achava ou não, estava decidida. O capacete é esse, você que se adeque. Então, depois de muito tempo, Brown anunciou a marca no qual ele estaria usando o capacete, recebeu um patrocínio dessa mesma marca, e então esse problema foi resolvido. Pouco depois, começou a ser reportado pela mídia americana em que Brown estava constantemente se atrasando nos treinos, ou então até mesmo não treinava, o que ia gerando multas. E ele continuava sendo a mesma figura controversa no Instagram, mandando indiretas para o head coach Jon Gruden e também para todo o Oakland Raiders. Então, chegou um momento em que Antonio Brown que parecia para muitos que era o fim de sua passagem pelo Oakland Raiders. Foi noticiado em que Antonio quase foi para as vias de fato com o general manager de Oakland, Mike Mayock. Foi dito em que eles discutiram, pois Mayock queria aplicar multa sobre Antonio devido aos seus atrasos. Antonio não aceitava isso, dizendo até mesmo que iria bater nele e saiu de lá chutando uma bola, falando que o Raiders poderia processá-lo, que ele não se importava. Apesar disso, Jon Gruden veio pessoalmente numa coletiva e disse que contava com o Antonio, que ele iria jogar sim na segunda-feira contra o Denver Broncos. Feito isso, Antonio Brown, mais uma vez em seu Instagram, postou um vídeo no qual passavam algumas imagens suas e, sem o consentimento de Jon Gruden, vinha falando sobre uma ligação. O vídeo contava um trecho da ligação em que Jon Gruden fez para ele, dizendo que ele deveria pensar apenas em jogar futebol, que era o que ele fazia bem. No entanto, para o desgosto enorme de Antonio Brown, o Oakland Raiders decidiu multá-lo em $250 mil pelo que ele fez com o general manager, pelas ameaças e pela maneira como ele se comportou. Multa essa que faria ele perder os 30 milhões garantidos que ele já tinha do Oakland Raiders. Então, Brown fez o seguinte post no Instagram, uma imagem que dizia: você começa a fazer as pessoas se irritarem com você quando você começa a fazer o melhor que é para você. Então ele fez um pequeno texto dizendo que o Raiders deveria cortá-lo. Coisa que a equipe de californiana fez algum tempo depois, algumas horas depois,
E, para surpresa de todos, depois dessa... Surpresa de todos e muitos nem tanto, depois desse anúncio de que o Antonio Brown não fazia mais parte do Oakland Raiders, o New England Patriots contratou o jogador, o que alguns já esperavam que o Bill Belichick pudesse fazer, já que era um ótimo jogador, que pela sua polêmica muitos times iriam evitar. Então o Patriots foi lá, contratou o jogador, vai pagar ele 15 milhões de dólares por ano, num contrato de um ano, além de 9 milhões de dólares já de assinatura, um bônus por ter assinado o contrato com a equipe de Boston. Então, galera, é isso. Essa é a treta, foi essa toda a polêmica envolvendo Antonio Brown, desde a sua saída do Pittsburgh Steelers até a sua atual chegada ao Oakland Raiders. Então, fiquem ligados no Tabela, que nós vamos trazer mais informação. Eu, junto do William Faria, também teremos informação sobre tudo, tudo da rodada, tudo do campeonato. A NFL só está começando, então boa noite a todos e continuem acompanhando o Tabela Carioca.